Então tá, é um prazer enorme estar apresentando aqui no TDC. É a primeira vez que eu faço uma palestra pública e para um público aberto, assim, me dá um nervoso, um susto. Eu quase não dormi à noite, então meu cérebro deve estar até um pouco cansado. Acredito que ele está bem cansado. Mas, bora falar o que a gente precisa falar, o que precisa ser dito. Vamos falar sobre acessibilidade nas redes e um panorama geral sobre acessibilidade na internet. E tinha uma chamada na palestra que eu quero que vocês reflitam nela. Que diversidade é chamar para festa e inclusão é chamar para dançar. E antes, quem sou eu? Eu sou a Victoria Hauptkrupp, eu tenho 24 anos, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos, com algumas mechas loiras, é um cabelo cacheado, ele fica um pouco abaixo da altura do peito, eu utilizo óculos e tem uma característica no meu rosto que eu tenho bochechas bem grandes e redondinhas, assim. Então, quando eu sorrio, acaba que meu olho fica bem pequenininho, assim. É uma marca bem forte no rosto, na minha expressão. Eu sou QA, sou tester na CWI Software. E tem um marco importante, daqui a 13 dias eu faço meu aniversário de TI. Então, a CWI tem um programa para pessoas que não são da área de tecnologia, e através desse programa eu fiz a minha transição de carreira e desde então tenho vivido um mar de coisas boas. Deixa eu só tirar isso aqui que está incomodando. Isso. Aqui a gente tem uma imagem, eu, o meu marido, que é o Oscar, e a minha cachorra, que é a Pipinha. Ela é uma Akita branca e ela tá aqui atrás da câmera comigo, me acompanhando. Minhas redes sociais estão aqui, meu LinkedIn, meu Instagram. Eu espero que dê tempo de responder as perguntas no final, mas caso não dê tempo, chama nas redes sociais que eu vou. É um prazer enorme de poder responder e trocar uma ideia com vocês. Uma coisa importante, se vocês quiserem aumentar a apresentação, tem 3 pontinhos em cima desse slide. Vocês podem selecionar ali para maximizar a tela. Enfim, vou fazer 1 ano dentro da área de tecnologia. Comecei a aprender muitas coisas e algo me fez questionar. Como que as pessoas, elas navegam? Como que as... Não sei se já parou para pensar. Como que as pessoas se conectam? Algo interessante é que a minha avó agora ela está usando o Instagram. E é algo peculiar, porque há um tempo atrás, o computador para ela era algo que ela nem imaginava que ia conseguir usar. E agora ela está com um celular na mão e utilizando o Instagram. Mas não se atendo só à minha avó, eu comecei a pensar como outras pessoas navegam na internet. E eu trouxe algumas imagens para vocês. Aqui nessa imagem, nós temos uma menina que ela está com o braço quebrado, ela está com o braço atado e o braço direito. E é característico que a gente use o mouse com o braço direito. Então, como ela está com ele quebrado, ela está substituindo pelo braço esquerdo para conseguir utilizar o mouse. E, a princípio, pelo que a gente consegue ver o contexto da imagem, ela está conseguindo utilizar bem do site. Nessa próxima imagem, nós temos um pai com um filho no colo e ele também está na frente do computador, utilizando o computador. E um dos braços, então, segura a criança e a criança ali brincando, pegando o chocalho, pegando o bico. Não sei se vocês já tiveram experiência de pegar um bebê no colo, mas bebê no colo não fica paradinho, ele tá sempre querendo fazer alguma coisa, ainda mais se usa óculos, quer pegar óculos, puxa o cabelo. Então imagina mexer no computador com uma mão só e a criança ali te testando no malabarismo. Mas o pai tem uma expressão sorrindo, então a princípio ele está conseguindo utilizar também a internet. Nessa outra imagem, nós temos um ambiente de trabalho,
E aí nós temos na frente um homem, ele é cego e ele está utilizando somente o teclado para navegação. Detalhe que conseguimos diferenciar porque ele não tem um mouse no ambiente dele de trabalho. Tem um fone que está saindo do computador. Ao lado tem uma folha em braille. E ele consegue navegar também. Atrás, na outra mesa, tem um colega sem deficiência e ele está utilizando também os recursos do computador, teclado, mouse, e ele vê gráficos. Nessa outra imagem, nós temos um menino que ele está colado assim na tela do computador para conseguir enxergar o que está ali na tela. As letras estão bem grandes e demonstrando que ele tem baixa visão. Mas, com o recurso de ampliar as letras, ele está conseguindo, pelo que se aparenta na imagem, consegue ler o que está ali. E nessa última imagem, nós temos então uma senhora que está na frente do computador e ela está aprendendo sinais em libras de frutas. E aí o sinal que ela está fazendo é do abacaxi. As imagens que nós vimos até aqui parece um ambiente feliz, um ambiente agradável, em que todas as pessoas conseguem partilhar das redes sem barreira nenhuma, sem impedimento nenhum. E isso foi aquilo que eu imaginei quando eu comecei a minha pesquisa, de como é que as pessoas navegam. E aí eu descobri algo terrível. Que menos de 1% dos sites, eles estão acessíveis. Ou seja, quando um site ele não está acessível, tu não está se comunicando com muita gente. E aí, o dado mais destrinchado, assim, 14,65 milhões desse site, eles estão offline para muita gente. Só o menos 1% significa que 0,74 deles foram aprovados nos testes. Esse teste foi realizado pela Web para Todos, junto com a Big Data Corp, no ano passado, 2020. Então, não é algo longínquo da gente, faz pouco tempo. E o que foi validado nesses testes? Foi verificada a acessibilidade com formulários, a acessibilidade em imagens e links, verificação de conformidade com padrões de HTML da W3C. É um cenário catastrófico. 0,74 para tanto site é algo que me fez pensar. O porquê, então, nós devemos pensar em acessibilidade? Por que eu, Victoria, devo pensar em acessibilidade? Estou chegando agora em TI. Estou descobrindo ainda muita coisa. Eu não sou especialista em nada. Ainda estou estudando muitas coisas. E por que eu devo pensar em acessibilidade agora, já desde o início? Bom, acho que de início a gente pode falar que a acessibilidade, ela entrega dignidade para as pessoas. Já pensou depender de alguém 24 horas? Já pensou ter que expor os teus dados do teu cartão de crédito, das contas bancárias, para que tu possa comprar algo no e-commerce, porque tu não sabe como utilizar? É entregar liberdade. Pensar em acessibilidade é dar liberdade para quem não está sendo visto, não está sendo ouvido muitas vezes. E eu vou te dar 4 razões, que são elas: o impacto social, o valor de negócio, inovação e lei. O impacto social, nós temos um maior alcance, todas as pessoas elas podem participar e não fica destinado a um único público, mas nós temos todo mundo participando do mesmo negócio, do mesmo momento, com o mínimo possível de barreiras.
23,5% da população brasileira ela tem deficiências que são caracterizadas como visual ou auditiva, motora e mental ou intelectual. É mais de 45 milhões de brasileiros que têm algum tipo de deficiência. E quando o teu site ele não está acessível, quando a tua aplicação ela não está acessível, tu está deixando de investir em acessibilidade, tu está deixando de ouvir, tu está deixando de falar, tu está deixando de dar oportunidade, tá deixando de dar oportunidade para quem pouco é dado oportunidade. E por último, a gente pode pensar como impacto social, fidelizar esse público e o teu entorno, o entorno dessas pessoas. As pessoas, elas conversam, nós conversamos sobre o que a gente consome. Se a gente foi em algum estabelecimento e a gente foi mal atendido, a gente vai falar para a primeira pessoa que a gente puder que o atendimento foi péssimo, ou que a gente nem conseguiu aquilo que a gente estava querendo fazer. E isso é uma forma de impacto. E isso gera valor de negócio. Por quê? Segundo um dado da ONU, a terceira maior potência econômica é de pessoas com deficiência. Isso é 1 bilhão de pessoas no mundo. 1 bilhão de pessoas. O teu site pode estar offline para 1 bilhão de pessoas, se a gente olhar para a esfera mundial. Já parou para pensar nisso? No Brasil, como eu já mencionei antes, nós somos 45 milhões, um pouco mais de 45 milhões. E isso representa um tamanho equivalente à Espanha. A gente poderia começar a fazer as comparações de quantos estágios, essa palavra aqui eu não estou conseguindo falar agora, estádios de futebol a gente consegue encher pessoas com deficiência. E a gente está pensando nelas. E algo que eu queria questionar vocês. Devs, QAs, POs que estão aqui assistindo. Designers também. A projeção para 2030 é um aumento de 30% no público com deficiência. Hoje, o que nós estamos desenvolvendo vai poder ser utilizado daqui a 9 anos, daqui a 10 anos. Eu fiz um cálculo ontem rápido para pensar no meu pai. Não sei se ele está me assistindo. Eu fiz o convite, não sei se ele conseguiu acessar a plataforma. Espero que sim. Mas eu fiz um cálculo pensando no meu pai. O meu pai, daqui a 9 anos, ele vai estar com 55 anos. E hoje ele já tem ele já patina um pouco em questão de como eu uso o site, como eu navego aqui, como eu navego lá. Ele consegue usar as redes sociais, mas quando sai um pouco disso, ele já dá uma travada. Vocês já pensaram que o que a gente está fazendo hoje, ele pode ser aproveitado amanhã, ou ele pode ser aproveitado em 2030? E algo que a gente pode falar inclusive vem da Sondre essa informação, se tu de fato está investindo em acessibilidade de forma correta, não tem problema nenhum sair divulgando, sair mostrando para o mundo, falando para o mundo que tu faz acessibilidade, que tu promove acessibilidade. Isso vai trazer, sim, um retorno para o teu negócio, para a tua marca, mas, primeiramente, vai estar promovendo acessibilidade. Vai estar abrindo os olhos para empresas e marcas que talvez não pensem acessibilidade como algo importante ou como algo que tira a barreira de muitas pessoas. Então, se tu aí na tua empresa faz acessibilidade e isso não está sendo promovido, começa a promover, porque isso pode abrir muitas outras frentes. E por último, traz a inovação. E o primeiro deles é a questão, poderíamos listar vários, mas a questão do design universal. Ele é um termo trazido para o universo mundo físico, mas tem um artigo muito legal da Helena Dupri, que ela trouxe o design universal aplicado no mundo digital. Se isso faz sentido, projetar produtos, serviços, ambientes e interfaces que eles possam ser utilizados pelo maior número de pessoas. Aqui, nas nossas redes, na nossa internet. Será que isso faz sentido? Faz sentido para vocês isso?
Mas inovação também pensando em performance, porque os recursos pensados em acessibilidade, ele beneficia o contexto e ele melhora a performance e a usabilidade. Conversando com o Bruno Pulis, mas muitos aqui conheçam ele, a gente trocou uma ideia sobre a usabilidade, ela precisa estar andando junto com a acessibilidade, da mesma forma que a acessibilidade precisa estar junto com a usabilidade. Um precisa estar junto do outro. E por último, alcance. Já pesquisou alguma coisa no Google hoje? Vamos abrir um pouco, porque é meio-dia, talvez não tenha visto muito o celular. Essa semana, já pesquisou talvez a previsão do tempo, de algum restaurante, se estava aberto, ou o telefone para ligar, para marcar alguma coisa para o Dia dos Namorados? A gente pesquisa tudo, tá tudo aqui no nosso alcance, aqui no celular. E a resposta ela tá a um clique. Para algumas pessoas, pode estar a quilômetros de distância. Já pensaram que a gente pode trazer visibilidade? Visibilidade é uma inovação. Aumentar a tua busca em buscadores como Google, Bing e outros relacionados ao alcance. E por último, nós podemos pensar na lei, que não é menos importante, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a LBI 13.146, ela foi impostulada em 2015 e ela aborda pontos como a educação, mobilidade, fala também sobre comunicação. É uma lei que já estava sendo pensada há 12 anos e demorou muito tempo até que ela fosse de fato confirmada. E eu vou trazer 2 artigos para vocês, que torna-se obrigatória a acessibilidade, o artigo 63, e o artigo 64, que fala que é garantido o acesso. Então, o artigo 63, ele diz que é obrigatória a acessibilidade, está grafada e coloridinha, eu vou dar ênfase na minha fala nas palavras que são de maior ênfase. Então, é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresa, com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo. Então, governo e não sites de ordem governamental ou não. Para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhe acesso a informações disponíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. E o artigo 74, ele fala que é garantido à pessoa com deficiência acesso a produtos, recursos, estratégias, práticas, processos, métodos e serviços de tecnologia assistiva que maximizem a sua autonomia, mobilidade pessoal e qualidade de vida. E incluiria aqui a liberdade. E aí a gente pode olhar para a lei e dizer, bom, se a lei está dizendo que garante e que se exige, por que a gente tem 0,74%? E aí é uma questão de lei. Vocês sabem muito bem como o nosso país funciona. Temos 1001 leis para tudo e pouco é orquestrado elas, pouco é dirigido elas, infelizmente. Tem um dado que eu não vou me lembrar de onde que vem, que diz que o Brasil ele tem uma lei de inclusão que é a 5ª melhor do mundo, porém ela é a pior em questão de aplicação. E aí, falando nisso, o que seria integração e inclusão? O que é um versus o outro? Primeiro, vamos explicar o que é exclusão. Exclusão é quando eu tenho um grupo de pessoas, entre aspas, normais, e eu excluo todo o resto. Nesse exemplo aqui, eu tenho um círculo com homens e mulheres. Fora disso, tem pessoas que eu não quero que incluam dentro do meu grupo. Pensando num contexto digital, o que a gente poderia pensar aqui? É uma aplicação, por exemplo, que não pode ser utilizada para alguém que usa o mouse, por exemplo. Já no caso da segregação, eu tenho as pessoas separadas num só lugar.
E eu trouxe um exemplo que é uma palestra ou um vídeo que ele só é acessível para ouvintes. E não tem um vídeo com legenda ou um intérprete de Libras, por exemplo. As pessoas estão lá, segregadas. Integração. A integração, as pessoas com deficiência, elas têm que se adequar às normas do lugar, ou às normas da sociedade. E as pessoas, elas até podem viver junto, mas elas ainda têm essa segregação e elas são diferentes no mesmo grupo. Um exemplo seria uma clínica de reabilitação, por exemplo. E inclusão é um cenário ideal, que pouco vivemos ainda, que é todo mundo compartilhando do mesmo espaço, usufruindo do mesmo negócio, e é um sonho, mas que momentos como esse TDC fazem com que a gente lute e batalhe para que isso se faça diferente no futuro. Mas e aí pensando, como saber se meu site está acessível? Pensando agora que existe lei, por que eu devo pensar em acessibilidade? Como saber se a minha aplicação ou se o meu site está acessível? Existem padrões e diretrizes na web, tanto nacionais quanto internacionais, e eu vou falar sobre um deles, que é a WCAG, e vou falar sobre os princípios dela rapidamente, porque não tem muito tempo. Então, são 4 princípios, que é ser perceptível. As informações em interface, elas são apresentadas de uma forma que ela possa ser facilmente percebida. Operável. A interface e a navegação devem ser operáveis para todos os usuários, seja eu navegando somente pelo teclado ou teclado e mouse, ela é operável para todos. Compreensível. A informação ela deve ser apresentada de forma simples e compreensível. Importante é sem ambiguidade. E o robusto. Robusto significa que o teu conteúdo ele deve se adequar a qualquer diferente tipo de tecnologia assistiva, qualquer tipo de pessoa. Ele deve ter um comportamento que eu posso usar o melhor computador de última tecnologia e eu vou conseguir utilizar o site. Eu posso pegar o computador mais velhinho, com o sistema operacional ruim, e ele vai conseguir rodar também sem problema nenhum. Isso é ser robusto. E aí, dos princípios, saem recomendações, e as recomendações derivam em critérios de sucesso. E cada critério de sucesso, ele é indicado por um nível de conformidade, que é o A, AA e AAA. O A são barreiras mais significativas de acessibilidade, e estar em conformidade apenas com os critérios de nível A não garante um site altamente acessível. A maioria dos sites tem o A, mas isso não garante um site bom para que seja utilizado para qualquer pessoa. O AA precisa estar em conformidade com o A e todos os critérios do AA. Estar em conformidade com todos os critérios de sucesso de nível AA garante um site bastante acessível, sobre a maior parte de circunstância por meio de uso da maioria das tecnologias. E o AAA visa garantir um nível otimizado de acessibilidade, e nesse nível a maioria dos critérios de sucesso referem-se a situações bastante específicas, normalmente objetivando refinar os critérios do nível anterior, que no caso é o AA. Então, para ter o AAA, preciso ter todos os níveis conforme para AAA, AA e A. E aqui eu trouxe um exemplo do guia da WCAG. Vou colocar depois no chat o link, eu esqueci de colocar aqui na apresentação. Existe um guia rápido da WCAG, muito bacana para quem quer conhecer melhor, quer entender, quer aprender mais sobre ela. E aí eu vou explicar rapidamente como é que se lê essa cartinha, né? De cima, eu vou ler da esquerda para a direita e de cima a baixo. É perceptível, então indica o princípio de acessibilidade. O A é o nível de conformidade. O 1.1.1 é o código do critério de sucesso. Alternativas em texto é a recomendação
ou a diretriz. O conteúdo não textual é o critério de sucesso. E a descrição resumida da diretriz. Nesse exemplo desse card que eu trouxe, seria, então, todo conteúdo não textual deve trazer uma alternativa em texto para identificar o conteúdo. E aí tem uma nota complementar que fala, a não ser que o conteúdo seja apenas decorativo, representante, uma das exceções descritas no critério completo, o CAPTCHA e a imagem de teste inclusive. E aí embaixo no cardzinho diz a diretriz completa, e aí vocês podem acessar e ver cada um dos níveis dos princípios, níveis e tudo mais. Mas quais são os primeiros passos testando? Bom, primeiro, eu diria que é conhecer as normas e diretrizes, se aprofundar um pouquinho, saber melhor sobre elas. Segundo passo é conhecer sobre a experiência de uso. O interessante da acessibilidade é que não é só preencher um checklist e eu garanto minha acessibilidade. Não é só fazer um teste automatizado que eu tenho acessibilidade. Não é passar uma ferramenta semi-automatizada que eu estou garantindo acessibilidade. Eu preciso passar por um teste com o usuário para que ele diga, olha, eu tentei utilizar e eu não consegui. E a gente entender a dor dele, entender os motivos dele. Então, tendo explicado isso, vamos falar um pouquinho das ferramentas que a gente pode utilizar. Existe o Lighthouse, que é para aplicações web, e ele retorna como está a interação com o conteúdo. Então, vem como está os botões, os contrastes, links, ele te dá uma orientação e é uma extensão facilmente usado, não precisa pagar por ele, é uma ferramenta semi-automatizada. E tem o validador da W3C, entra também nesse quesito de uma ferramenta semi-automatizada, e ele verifica automaticamente, então eu coloco o link do meu site ali, e ele roda e vê a marcação do HTML de acordo com as diretrizes da W3C. A W3C é um consórcio internacional que desenvolve padrões para a internet. E aí eu trouxe duas ferramentas que são leitores de tela, é o NVDA, que é para sistema operacional do computador, o Talkback e VoiceOver. O Talkback é para Android e o VoiceOver é para iOS. E eu desafio vocês a investigarem, olhar como estão as aplicações de vocês. Se vocês nunca fizeram isso, façam hoje, façam durante a semana, ou se vocês não estão trabalhando ainda, façam um teste exploratório dentro da ferramenta que tu mais gosta de utilizar, dentro do Instagram, dentro do Facebook, ou qualquer outro site que tu mais utiliza. E aí, pensando em tudo isso, eu cheguei à conclusão. Tá, mas a acessibilidade, no fim das contas, é dever de quem? É do desenvolvedor? É do UX? É do Product Owner? É do QA? É do CEO da empresa? Afinal, é de quem? Na verdade, a responsabilidade de tornar um conteúdo acessível para a web não é só do desenvolvedor, não é só do QA, não é só do CEO. Na verdade, é de todos os profissionais envolvidos com o serviço ou o sistema digital. Todos nós devemos ser responsáveis, todos nós devemos pensar em acessibilidade. Então, todos precisamos pensar. E para refletir, que vocês possam sair diferente de como vocês chegaram aqui hoje nesse TDC, queria deixar uma charge foi muito impactante quando eu conheci ela, vi ela. E ela diz o seguinte, contextualizando a imagem, o cenário. É uma escola, tem uma rampa e uma escada e ela está coberta por neve. E aí tem um moço, lá na escola, quando eu estava no fundamental, a gente chamava de seu guardinha. Seu guardinha era quem limpava a escola. Então a gente vai chamar ele de seu guardinha. Seu guardinha tá ali tirando a neve da escada. E as crianças estão aguardando para poder entrar na escola. Então tem as crianças e tem um menino que ele está na cadeira de rodas. E ele diz assim pro seu guardinha: você poderia limpar a rampa, por favor? E aí o seu guardinha responde:
Mas todas as outras crianças estão esperando para usar as escadas. Quando eu terminar de limpá-las, eu limparei a rampa para você. E aí o garoto responde: mas se você limpar a rampa, todos nós vamos poder entrar. E vocês possam pensar em acessibilidade. Pensem em acessibilidade desde o início do projeto, não no final, não só depois da entrega, mas pensem desde o início. Pensem como esse garoto aqui, pensem como esse menino. Se a gente faz uma aplicação que ela é possível para todos, eu não preciso fazer um trabalho duplo, eu não preciso fazer retrabalho. E que vocês possam lembrar que diversidade é chamar para a festa e inclusão é chamar para dançar. Muito obrigada, gente.